fazenda do Areião, em terras da baronesa, junto à estrada de ferro. Em 70 ali surgiu, pra sede da grande feira, um parque mais preparado, orgulho de nosso estado, batizado Assis Brasil. O Parque Assis Brasil, ele nasceu, né, e tem como carisma promoção do agronegócio gaúcho, né, do agronegócio como um todo, né, desde do pequeno produtor até grandes plantações, o melhor da genética animal, enfim, tudo que envolve o agronegócio é o carisma do parque, esta promoção. O parque, na verdade, a exposição de animais, ela era em Porto Alegre, né, isso antes da década de 70, né, então já existia a exposição de animais lá no bairro Menino Deus. Então a feira começou a crescer, né, depois de 1970 veio então, o estado adquiriu essas terras aqui em Esteio, que era da família dos Crepes, era uma grande fazenda. Olha, a gente está acostumado com o Menino Deus, que era dentro de Porto Alegre, um parque enxuto ali, que tu não... Segunda primeira vez que entramos aqui, a gente um pouco se assustou, porque isso aqui era uma varja de arroz, tinha 4 anos, não tinha nada aqui, e foi feito uma... E se não fosse feita essa aquisição naquele ano, se não fosse batido o martelo pelo governador Peráquio Barcelos nesse ano, talvez nós não tivéssemos o parque que nós temos aqui hoje. Então, foi uma decisão arrojada, mas que marcou a época e mostrou que realmente estavam acertados em comprar essa área. Eu trabalho desde 15 de junho de 81. Entrei como auxiliar de serviços complementares. Eu cheguei no parque em 84, quando nós ganhamos uma licitação da Casa do Gaúcho. Ali perto também nós temos hoje, né, a churrascaria, né, a Casa do Gaúcho, e ali era uma estrebaria dos cavalos, né, os cavalos ficavam perfilados ali naquele amplo espaço, né, funcionava ali então a estrebaria, onde hoje as pessoas almoçam, jantam, enfim, era onde os cavalos ficavam guardados. Tinha a Casa do Capataz, que ficava bem ao lado também. Então era uma enorme de uma fazenda, uma ampla fazenda, né? A comunidade aqui de Esteio, né? Muitos relatos nós temos de pessoas que frequentavam a fazenda, pediam autorização, pediam licença para poder entrar. A lembrança é eu, quando adolescente, a gente chegava no parque, pedia licença, então vinha tomar banho ou então visitar a fazenda, porque era muito linda a fazenda. Que tinha ali plantação de arroz, tinha uma área muito significativa e eles gostaram e eles fizeram uma proposta, né? Na época morava ali o seu Oswaldo e a dona Celina Chaves Crefe, eram os proprietários desse espaço, dessa fazenda, e eles encontraram ali as condições para trazer um parque, né, de exposições de animais, enfim, para aquele espaço. A exposição de animais ela já é oriunda do Parque do Menino Deus, lá em Porto Alegre, e que a partir de 1970, né, a exposição de animais começa a acontecer aqui nesse parque. E aí se criou, né, o Parque de Exposições Assis Brasil. E a partir de 1972, então, nós temos a primeira Expo Inter, né? Começou, então, As primeiras edições da Expo Inter aqui em Esteio. Que, a princípio, ela acontecia a cada 2 anos, né? Só nos anos pares, mas a partir de 1985 ela passa a acontecer como o nome Expo Inter todos os anos. Expo Inter é o maior evento de agronegócio a céu aberto da América Latina, né? É o símbolo da pujança do agronegócio aqui no nosso estado. Então a Expo Inter ela abre a temporada e depois segue em 20 municípios do Rio Grande com venda de reprodutores, com venda de animais, venda de marca. Então ela abre abre as exposições de primavera, como a gente chama. E o que a gente enxerga é um investimento gigante com uma série de parceiros que nos ajudam a fazer a Expo Inter. A gente tem copromotores, que são um grupo representantes de entidades que nos apoiam para fazer esse evento. O parque representa um movimento, digamos assim, turístico e econômico importante para a cidade, não há dúvida alguma, né? Durante a Expo Inter e durante as grandes provas do cavalo crioulo, é difícil encontrar um hotel aqui na redondeza, tá tudo lotado, tudo cheio, né? Então é uma feira que une o campo à cidade, desde o pequeno produtor até os grandes produtores. Os pequenos começaram a se enxergar dentro do parque também a partir de 99, né, quando veio o Pavilhão da Agricultura Familiar. O Pavilhão da Agricultura Familiar veio para dar notoriedade para as agroindústrias, mas acabou trazendo uma notoriedade para todos os produtores, para os pequenos que não se enxergavam dentro, e a partir dali começaram a se sentir importantes, né?
E hoje o agricultura familiar fica muito feliz, porque quando ele vê assim, o pavilhão da agricultura familiar é o mais visitado do parque. Dá para se afirmar, então, que o acolhimento dos pequenos produtores se dá da mesma forma que os grandes produtores, os grandes laboratórios. O volume de vendas são alavancados pela compra dos pequenos produtores. Então, a gente tem uma imagem que é só os grandes, não. Os pequenos são muito importantes para a gente e a feira é muito importante para os produtores, seja grandes ou pequenos. Os pequenos produtores, por exemplo, da agricultura familiar, muitos deles têm na Expo Inter o seu maior ingresso do ano inteiro. Muitos deles vivem um ano com as vendas realizadas dentro da Expo Inter. Se não fosse o parque, para mim não servia, que não ia ter movimento suficiente. Resolve o ano todo. O parque sempre foi muito parceiro nosso, né? Lá naquela época, o acordo que nós fizemos lá atrás foi que toda a arrecadação seria para nós aplicar no parque, aqui, em melhorias da nossa área. O Rio Grande do Sul tem o maior parque fabril de máquinas agrícolas. E nós conseguimos transformar isso aqui num parque. No terceiro ano que nós estávamos aqui, o parque já estava todo ele aterrado e asfaltado. Era uma coisa inédita. Aí, parque nenhum de máquinas agrícolas do Brasil tinha isso. Então já foi um grande diferencial. Você tem acesso a todas as novidades, desde máquinas para grandes lavouras, como máquinas para pequenas lavouras. A gente teve um stand um ano passado que tinha a menor máquina, o menor trator e o maior de todos. 95%, 96% das vendas da Expo Inter são as máquinas agrícolas. Dentro desse contexto, por exemplo, setor de máquinas, o que a gente possa trabalhar que tem equipamentos, tecnologia, inovação, que vai ao interesse e ao encontro das cooperativas, sejam elas do agro ou sejam os demais ramos do cooperativismo, que aqui tem esse espaço dentro do parque. O Inter tem N atrações, tem parque de diversões, tem lançamento de automóveis, tem empresas de automóveis. Hoje tem um bom volume de participação, a quantidade de negócios que acontece aqui é um valor absurdo. Cada Expo Inter, o que vem para dentro do Parque Assis Brasil, é o melhor da tecnologia, o melhor da genética, tudo que envolve o agronegócio, muito se inicia a partir da Expo Inter. E a maior relevância do ponto de vista econômico e social é o cooperativismo do agro, em primeiro lugar, com mais de 53% dessa representação do ponto de vista econômico e também das ações. Voltando à questão da importância desse parque para a agropecuária, não só do Rio Grande do Sul, mas como do Brasil inteiro, né? A grande presença de raças, vamos dizer, zebuínas, por exemplo, cujo o grande celeiro está no Brasil Central, a partir de um momento eles passaram a trazer aqui para o Rio Grande do Sul exatamente para difusão dessas raças zebuínas e utilização em cruzamento industrial. Então tudo aconteceu aqui. Isso tem uma dimensão cultural muito, muito importante, porque é por isso que o público vem, o público se encontra aqui. Pecuária sem tradição ela não vive. A pecuária está enraigada, está enraizada na nossa tradição. Então faz muita parte, é um orgulho para qualquer produtor, qualquer cabanheiro, trazer um touro, trazer um cavalo para disputar uma prova aqui. Isso faz parte do orgulho do próprio gaúcho. O Freio de Ouro é uma prova que captou, digamos assim, a cultura rio-grandense e a tradição da lida do campo do gaúcho trazida para uma pista de provas. Pega as pessoas que vêm aqui da cidade, que não têm uma vivência, né? E por isso que é tão importante essa presença das escolas aqui, né? Quando tu traz a meninada para cá, eles começam a ter uma visão diferente da agricultura, né? Eles começam a ver que o leite não dá daquela caixinha, tem uma vaca que tem que tratar aquela vaca. Eles começam a olhar aqueles produtos que tem lá na agricultura familiar e eles vejam além daqueles produtos, eles começam a ver que tem pessoas por trás dos produtos, né? Que tem agricultores, que tem agricultora. As provas reeditam na pista os movimentos do gaúcho na lida do campo com o seu cavalo. Então essa troca de experiência, de conhecimento que a feira proporciona, tanto para o agricultor, mas também para a população urbana que vem para cá e começa a ter essa integração. Aqui a gente diz que o parque ela proporciona para o pessoal da cidade, né, olhar a agricultura concentrada.
Né? Nós somos gaúchos, nós somos pessoas que têm aqui no sul do Brasil nós preservamos uma tradição, que é uma coisa bem interessante do ponto de vista político e cultural, porque aqui é a fronteira. Aqui tinha que ter uma personalidade, aqui não podia ser uma coisa diluída, aqui tinha que ser uma coisa forte, firme, aqui se forjou essa fronteira. E essa fronteira, na história, dado histórico, ela se forjou a pata de cavalo, o gaúcho a cavalo. Então, assim, essa cultura do cavalo, ela está no imaginário do gaúcho. Então, quando a pessoa vem aqui, a pessoa que não anda a cavalo, que mora na cidade, que mora no apartamento e tal, ele vem para cá e ele sendo naquela arquibancada, ele bota uma boina no lenço e ele vive aquela questão cultural. Isso é maravilhoso, isso é uma experiência sensacional. Então a gente fala que aqui se pratica o verdadeiro cooperativismo, dentro da estrutura do parque, pela sua essência, pelo seu propósito, e é do nosso DNA. Nesse espaço aqui está o que nós temos espalhado no Rio Grande do Sul todo. Tem uma amostra aqui. E isso é importantíssimo, porque a gente começa a criar um olhar, né, e uma consciência das pessoas das cidades com o agricultor. A importância da Expo Inter também é o número de empregos que ela oferece. A gente abre o parque para que os expositores venham montar os seus estandes. E aí tem toda uma equipe então de montagem, de paisagismo, enfim, de pintura, de manutenção e tal. Esse povo vem e se soma aí pelo menos 5.000 pessoas que ficam no parque durante esse mês pré-feira. E quem chega aqui na Expo Inter e vê tudo pronto, tudo bonitinho, não imagina que por trás disso aqui tem mais de 1.000 empregos temporários, né? um mês e meio antes da Expo Inter, já estão trabalhando aqui em pintura e montagem de estandes, limpeza do parque, instalações hidráulicas, elétricas e tudo. Isso aqui é uma cidade. Depende muito do tempo, se chove, se não chove. Se você tiver, por exemplo, o parque com a Expo Inter sem público nenhum, a gente chega a ter 30.000 pessoas aqui dentro, que são as pessoas que estão aqui dentro trabalhando, são as pessoas que estão cuidando dos animais que estão aqui expostos, que estão nas lojas, nos restaurantes. Isso dá 30.000 mais ou menos. E aí, se você soma o público, a gente chega aí fácil 80, 100.000 pessoas dia. E para nós, Esteio, né, o parque ele tem uma baita relevância, porque todas as atenções, né, passam naquela semana a se voltar para Esteio. Nós já tivemos muitos presidentes do país que vieram participar, né, da feira aqui em Esteio. Então, as emissoras de TV, as atenções, tudo se volta para Esteio. O governador despacha de Esteio, a prefeitura, né, tem um espaço lá dentro também chamado Casa de Esteio, onde todos os despachos, né, do prefeito, das prefeitas, do pessoal que passou, né, ao longo desses anos, é feito de lá. Né. A Casa de Esteio, né, foi um espaço que foi inaugurado em 2003, né, até antes disso o Esteio não tinha ainda um local fixo dentro do Parque de Exposições. Né. Depois da criação da Casa de Esteio, Esteio passou a ter um certo protagonismo também na realização da feira. Né. Esteio começou a ficar muito mais em evidência. Se o parque pudesse falar, o parque diria assim, me ocupem mais durante o ano, venham mais aqui. Não, eu acho que o parque está melhorando, está bem melhorando em função de toda a infraestrutura, modificaram muito, o parque está melhorando. Eu acho que deve existir mais eventos no parque, Em função das estruturas, estão ajeitando o parque, está se reabilitando as estruturas novas. Nós estamos lá dentro agora do parque com o Hub Agro, né? Qual é o nosso desejo? O nosso desejo é que nós pudéssemos usar o parque ativamente o ano todo, né? Que a Casa da Farsul funcionasse o ano todo, que a Casa da Emater ainda funciona, né? Mais vezes, mas assim, que essas casas que tem lá dentro de instituições e entidades, elas pudessem ter uma movimentação durante o ano. Né, para que as pessoas também, o munícipe de Esteio, que ele fosse circular dentro do parque durante o período do ano. Né. Nós poderíamos ter lá dentro do parque uma cooperativa de banco, por exemplo, né. Nós poderíamos ter lá dentro do parque a facta financeira, nós poderíamos ter dentro do parque, fora os eventos do Cavalo Crioulo, nós poderíamos ter uma exposição, né, dos animais lá, nem que fossem
simplesmente objetos ou quadros ou histórias, mas que a gente fizesse visitação com escolas, né? Nós podíamos ter dentro do parque, que é um grande sonho de todo mundo, eu acho, um grande centro de eventos, né? Para que a gente pudesse fazer que nem a Fiergs tem lá, a gente faz um centro de eventos dentro do parque. Nós, logisticamente, estamos muito melhor localizados que a Fiergs, né? Nós estamos aqui a metros da 118, em cima da 116, em cima de uma linha férrea, em cima da BR, né, a metros da BR-448. Então, logisticamente, a gente está muito bem localizado. É desenvolver aqui escolas das atividades ligadas ao meio rural rio-grandense. Por exemplo, escola de domador, escola de ferrageador, escola de cabanheiro, escola de ginete, escola de talabarteria, o camarada que faz a pilcha, que faz o cinto, que faz o arreio. São atividades que são praticadas, o cavalo crioulo movimenta milhares de pessoas nessas atividades, e era muito interessante que esse parque servisse assim como motor também de preservar essa cultura, viabilizar esses profissionais, dar esse ensino médio, é um ensino médio basicamente, mas que além de alcançar milhares de pessoas, além de prestar um grande serviço aos criadores de animais de todas as espécies, né, também seria uma maneira de dar um sentido objetivo a essa questão cultural, né? Eu acho que o maior desafio é que a gente tem uma área muito grande, a gente tem recursos parcos, né? Nós somos um parque público, a gente recebe poucos recursos para manutenção do parque, e a gente busca muito recurso através das parcerias com diferentes parceiros privados que estão dentro do parque em diferentes eventos, e a gente faz muita permuta de manutenção, de investimento no parque com esses parceiros, a fim de manter o parque, porque o maior desafio é boa parte do ano ele tem um afluxo reduzido de público, né? A gente tem se a gente não tem nenhum evento dentro do parque, a gente tem em média 100 pessoas trabalhando dentro do parque. E quando a gente tem, por exemplo, a Expo Inter, que é o nosso maior evento, a gente tem 100 mil pessoas por dia aqui dentro durante 9 dias. Então, acho que esse é o maior desafio. Se você pensar numa casa que fica vazia, fechada, 2, 3 meses, quando você chega, você vai usar, quebra o chuveiro, a torneira vaza, as coisas acontecem, né? Porque estragam, porque ficou muito tempo parado. Então, a gente tem uma manutenção assim muito intensa para garantir que na hora que a gente vai enfrentar desafios grandes, como fazer um dos maiores eventos do mundo, que é a Expo Inter, a gente tenha toda a nossa infraestrutura funcionante para poder entregar toda a qualidade, conforto necessário para a realização do evento e para receber o público que aqui vem. Aquela parte da frente ali do Parque de Exposições, ela é muito bonita, tem um jardim muito bonito, tem um lago, né, tem um espaço com árvores, com verdes, enfim, aquela parte frontal especialmente, ela poderia ser melhor explorada. Já se fez umas tentativas aí de abrir, né, e se fez o Domingo no Parque, então as pessoas iam até lá, podiam levar o seu chimarrão, podiam levar suas famílias, né, seus filhos, brincar, correr, jogar bola, enfim, e aquilo acabou tendo uma movimentação muito grande, começou a crescer esse projeto do Domingo no Parque. No entanto, a gente sabe que as dimensões do parque são muito grandes, né, e estava difícil já controlar a parte da entrada adentrando ao parque, né? Então a questão da segurança foi uma das coisas que foi argumentada para encerrar, né, esse projeto que era tão bonito, tão bacana do Domingo no Parque, né? As pessoas de bem, elas entravam e ficavam concentradas ali na frente, ficavam, né, tomando seu chimarrão, conversando com seus familiares, com seus amigos, mas uma parte, né, das pessoas que perceberam a movimentação começaram a entrar em espaços, né, que são espaços privados, né, teve algumas situações que a gente tomou conhecimento de roubo, de furto, enfim, na parte interna do parque, e como não se tem como fazer uma segurança mais efetiva, mais eficaz, por conta das dimensões, optou-se por não mais autorizar a fazer a utilização daquela parte da frente, o que é uma lástima, né? É uma pena porque a gente perde, né? É um espaço bonito, um espaço que acaba ficando por vezes ocioso, né? Que poderia ser mais uma área de lazer para a comunidade de Esteio e da região. O parque como um todo, né? Ele abrange aí quase 1/3 da nossa cidade, né? Ele realmente é uma área bem extensa. Nós somos a menor cidade do estado do Rio Grande do Sul, com 27 km² de território apenas. Então o parque ele representa, né, toda essa questão
de arborização, preservação. O parque para nós ele é de fundamental importância, principalmente pela constituição de área verde que tem. Na verdade, assim, nós estamos, né, já de longa data aproximando o cidadão de Esteio do parque. Hoje não se concentra só na Expo Inter, né? Nós temos outros eventos também de grande relevância. Nós temos o Celebra, né, que é uma atividade gospel que acontece no parque. Mas a ideia é torná-lo mais presente na vida da comunidade, né? Que todos os eventos que tenham aqui em Esteio ou na região metropolitana, a gente se reporte para o parque, né? Todos os eventos. Então é um trabalho que a gente tem conversado muito com as entidades, mas que é importante, né? Porque ele representa muito para todos os produtores rurais, para todos aqueles que expõem o parque. Ele é fundamental e importante, e ele tem que ser para a vida das pessoas. Eu tenho muitas lembranças boas do parque, mas assim, eu lembro enquanto criança do parque de exposições que é dentro da Expo Inter, né? Eu lembro de exposições de animais que é dentro da Expo Inter, eu lembro de ir com a escola dentro da Expo Inter. Então a gente reúne tudo isso dentro de um único evento, né? O parque, para chamar de nosso, eu acho que nós teríamos que ter, por exemplo, o domingo no parque aberto, para as pessoas frequentar, para a gente ter lá food trucks, para a gente ter brinquedo inflável, para a gente ter pipoquinha, para a gente ter para criançada andar de bike de forma segura, andar de skate, né? Que a gente construísse lá um playground, aí sim, aí nós teríamos o parque aberto para a comunidade. Por outro lado, é importante dizer que a gente precisa dessa responsabilidade compartilhada com a comunidade. Porque assim como tem pessoas boas que frequentam o parque, tem a malandragem que está infiltrada no meio de tudo hoje em dia. Então a gente precisa ter um horário de respeito para entrar, um horário de respeito do convívio, um horário de respeito para sair. Então a gente precisa dessa parceria mútua com a sociedade para que a gente também possa avançar. Porque vamos lá, se a gente for abrir o parque no domingo, e eu tiver que deslocar todo um efetivo da Guarda Municipal, deixar de cuidar da cidade para cuidar das pessoas que estão lá dentro, né, é inviável. Mas se eu tiver que botar só 2 guardas para circulação e para manter a ordem, é viável. Só que isso tem que ter uma responsabilidade compartilhada com as pessoas. Porque assim, eu considero quase um desperdício, né, tia? Tu deixar uma área desse tamanho, com aquela qualidade, com aquele visual, né, lago, instalações para se fazer exercício, tem até um local para apresentações, e ele está à disposição desse público. Falta só o público vir aqui participar. Talvez, né, com essa modificação estrutural da BR aqui, o acesso talvez até se facilite um pouco, né? E talvez a gente tenha a oportunidade aí de retomar, né, o parque e voltar a ser mais nosso do que ele já é. A gente tem que chamar uma coisa de nosso quando gosta. Tem gente que não gosta do parque, cada movimento. Só penso neles, nos outros não. Para mim é tudo, para mim, né? Tem gente que odeia o parque, não pode ter um show aqui que já reclama do som, já reclama de tudo. É aqueles que, se não estão satisfeitos aqui, que pegam as malas e vão embora do esteio, vão para outro lugar. O parque, eu adoro o parque. Brigo pelo parque, tenho a maior paixão pelo parque. Para mim, a minha casa é uma coisa que eu tenho uma paixão pela associação, pelos funcionários do parque, pela diretoria do parque. Tudo que funciona no parque, eu sou grato pelo parque. Ele representa tudo para mim. É a minha segunda casa, né? Se eu construir uma família, né? Eu falaria que venha ao parque, o parque é uma coisa linda. A natureza, infraestrutura que ninguém conhece aqui dentro, mas é uma cidade. Então aqui é um espaço da comunidade ter essa interação que é bem fundamental. Esse é o caminho que ele vem crescendo cada vez mais, a relação do parque com as pessoas. Isso é o que justifica, né, tu ter um parque. O parque não pode ser só um espaço de negócio, mas ele é um espaço de confraternização, ele é um espaço de construção, ele é um espaço de troca de experiência. Então, isto é chamar de nós. Eu olho isso aqui com carinho que vocês não imaginam. O carinho que eu tenho por a nossa Expo Inter. Que aqui é um pedaço de mim. É a oportunidade que ele nos dá de poder reencontrar amigos, poder relembrar o nosso Rio Grande. Por isso que o parque
é nosso porque ele é o Rio Grande aqui dentro. O parque é como se fosse o mapa do Rio Grande dentro da Expo Inter. É um parque para chamar de nosso, com certeza, é o nosso parque. É o Parque da Cultura do Rio Grande do Sul. O Parque Assis Brasil é um parque para chamar de nosso, porque cada vez mais a gente está abrindo as portas do parque para todos os segmentos. Claro que sempre buscando a promoção do agronegócio, mas nós acolhemos a todos. Porque ele é um parque estadual, né? E o papel do Estado é fazer essa promoção da arte, da cultura, seja ela qual for, mas então a gente busca cada vez mais eventos, que as pessoas frequentem cada vez mais o Parque Assis Brasil e conheçam então a movimentação deste parque durante o ano inteiro. Então, para nós é fundamental a participação não só da população de Esteio, que já está acostumada com o parque, mas de toda a nossa população gaúcha que venham desfrutar dessa estrutura que é nossa. Eu acho que porque a gente tem toda uma preocupação com a nossa identidade, com a nossa tradição e em ter um espaço para receber as pessoas, público para os eventos ou os organizadores de eventos. Mas eu acho que a gente pode melhorar muito, porque eu gostaria que o parque fosse um parque público ou alguma área do parque pudesse ser um espaço de lazer público. Quando você fala com qualquer pessoa que está envolvida com a organização da feira, todos se sentem donos do parque, todos se sentem pertencentes a esse lugar que aqui tem o umbigo de cada um de nós. Assim, a gente tem uma legião de apaixonados que vêm ao parque, que curtem e que fazem os eventos aqui dentro, que fazem o parque servir as pessoas, né? Então acho que ele é, sim, um parque para chamar de nosso, ele é hoje nosso, mas eu acho que ele pode ser mais ainda. Eu acho que sim, eu acho que o parque é nosso, né? O parque está em Esteio, né? Isso a gente pode bater no peito com orgulho e dizer, o Parque de Exposições Assis Brasil é na cidade de Esteio. Nos dá visibilidade, nos torna conhecidos nacionalmente e internacionalmente, né? Eu acho que sim, né? E nós estamos cada vez mais buscando esse espaço, buscando estarmos perto do parque, estarmos usando o parque, estarmos dentro do parque. Porque o parque é de Esteio, o parque é nosso. Ele é nosso. É o nosso Parque de Exposições Assis Brasil. É o nosso local de encontro. Eu atribuo como parque tão nosso como o agro é nosso, como o agro é do gaúcho, né? O gaúcho fez o agro no Brasil inteiro. Então o agro é nosso, o gaúcho é nosso, o parque é nosso, o Esteio é nosso. Força, riqueza, trabalho, garra e beleza que vem do mundo rural. Expondo força, riqueza, trabalho, garra e beleza que vem do mundo rural. Na fazenda do Areião, em terras da Baronesa.